Nós, novamente, estamos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Coríntios, de 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios. Nós vamos entrar agora no segundo versículo. Se você está pegando esta parte, você deve, então, ouvir a primeira parte que nós já fizemos, né, no primeiro versículo. E agora nós vamos falar a respeito do segundo versículo. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3 para a gente poder ter o contexto daquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo, meus irmãos. É muito importante nós mantermos o contexto daquilo que está sendo falado para a gente poder entender, né, o que está sendo falado. Né? Muita gente pega um versículo aqui, um versículo ali, faz uma bagunça. Não, é importante nós termos o contexto onde está sendo falado e ainda expandir em todo o livro qual que é o assunto que o livro se trata e dentro daquele livro, tudo que a Bíblia ensina a respeito de determinado assunto, para a gente chegar na conclusão correta. Né? O nosso objetivo e todo o objetivo de todo crente é aprender da palavra de Deus para ser obediente a ela, mas aprender aquilo que a Bíblia ensina. Né? A gente não pode deixar as nossas tradições ou os nossos pensamentos entrar em lugar daquilo que a Bíblia ensina. Jesus Cristo dizia que ele vivia por toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Mas para a gente viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, a gente tem que conhecer o que ela fala. Então, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 e eu vou entrar no versículo 2. E provavelmente nós vamos encerrar hoje no versículo 3 com a graça de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o apóstolo Paulo, embora ele estivesse passando por algumas dificuldades com esses irmãos em Coríntios, e a igreja de Coríntios em si estava completamente corrompida, tá, de tanta corrupção, o apóstolo Paulo se refere a essa igreja como sendo a igreja de Deus. Ele fala assim, Paulo, a igreja de Deus que está em Coríntios. Meus amados, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer para esses irmãos é o seguinte, meus irmãos, vocês sabem quem vocês são? Porque o que acontece na nossa vida, na maior parte das vezes, é que nós nos esquecemos quem nós somos. Tá? O crente em Cristo, muitas vezes, ele se esquece de quem ele é. E aqui o apóstolo Paulo nos lembra a igreja de Corinto, nos lembra, olha, vocês são a igreja de Deus. Ele não virou para os irmãos de Corinto e falou assim, ó, vocês são um pedaço da igreja de Deus, ou vocês são uma igrejinha que está em Coríntios, né? Tem muita igreja que é pequenininha, né? Eu lembro quando eu era criança, quando eu era jovem, que não é muito tempo atrás, mas eu frequentava uma igreja lá no Brasil, em Governador Valadares, na igreja... Eu nasci numa cidade do interior e a nossa igreja era uma igreja grande. Eu fui para Valadares também, fui para uma igreja grande, né? Quando eu vivi no Brasil, durante muitos anos da minha vida. E na nossa igreja nós tínhamos uma congregação. E a congregação da nossa igreja era uma congregação pequenininha. Tinha lá 4, 5 pessoas. Mas todos os domingos... quando os presbíteros da nossa igreja não podiam ir, eles me pediam que eu fosse, eu era jovem, mas eles me pediam para ir pregar para eles lá naquelas congregações, e eu ia naquelas congregações, e aquelas congregações tinham lá 4, 5 pessoas reunidas, né? No dia que tinha mais pessoas, tinha 10 reunidas, mas era a igreja de Deus. Era a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela não tem que ter 10 mil membros, né? Hoje em dia a gente vê falando assim, não, que aquela igreja é uma igreja imensa, ela tem tantos mil membros. E aí as igrejas pequenininhas falam assim, nossa vida, que é isso? Né? E os pastores, não é verdade, andam de avião para lá e para cá, naquilo que a gente chama de mega, aqui nos Estados Unidos a gente fala de mega church, né? Aquelas igrejas imensas, né? E os pastores andando de avião, e aí o pastor daquela igreja pequenininha, ele se sente tão inferior, ele fala assim, nossa vida, minha igreja é tão pequena, né? Mas o apóstolo Paulo, ele não fala que uma igreja grande é a igreja de Deus, e uma igreja pequena é uma igreja menos de Deus, não. Ele fala assim, olha, a igreja de Deus que está em Coríntios, e ele usa a igreja de Deus para toda a igreja, para toda a igreja. Essa palavra que ele traduz como igreja, a palavra eclésia, ele não é uma palavra diminutiva, uma palavra menor, uma palavra menor. Ele fala assim, a igreja de Deus que está em Coríntios. Meus irmãos, havia muitas pessoas lá em Coríntios
que na verdade não eram salvos. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo repreende alguns irmãos nessa igreja e ele fala assim: tira essas pessoas daqui, retira essas pessoas do meio de vocês. Né? Que eles não eram crentes, mas ele sabia que aquela igreja era a igreja de Deus. Né? Então, muitas vezes, nós vemos que em alguns lugares, mesmo que não todas as pessoas da igreja sejam salvas, aquela igreja ainda continua sendo a igreja de Deus. E ele fala assim: olha, a igreja de Deus que está em Coríntios. Vocês, meus amados, vocês são a igreja de Deus. Né? Vocês me rejeitam, vocês me detestam, mas vocês são a igreja de Deus. Meus amados, que humildade! Que humildade! Eu falo com vocês, eu dou graças a Deus que eu não sou apóstolo, porque eu não sei se eu teria no meu coração a disposição de tratar essas pessoas que estavam colocando o apóstolo Paulo, um homem que plantou aquela igreja, que dedicou 18 meses da sua vida naquela igreja. E 18 meses da vida do apóstolo Paulo é muito tempo. Ele dedicou 18 meses da sua vida naquela igreja e eles estavam como que cuspindo nele. Eles estavam colocando o apóstolo Paulo para baixo, como dizem, igual puleiro de pato. A minha mãe falava essa expressão, igual puleiro de pato. Ele colocava, e agora ele vira e fala assim: a igreja de Deus que está em Coríntios. Eu estou escrevendo essa carta para a igreja de Deus que está em Coríntios. Meus amados, que manifestação de humildade desse homem de Deus. Que manifestação de graça, que graça maravilhosa que ele está colocando sobre esses irmãos, pessoas que estavam vivendo vida pecaminosa. Ele fala assim: olha, vocês são a igreja de Deus, vocês não sabem quem vocês são a igreja de Deus. Ele já começa falando isso porque eu acredito que ele já quer eliminar na vida desses irmãos a tolice que existe, porque o que existe na vida das pessoas, o pecado que existe no coração do homem, na vida das pessoas, é tudo tolice, é tudo estupidez, é tudo arrogância, é tudo bobeira. Se nós entendermos na realidade tudo aquilo que está ao nosso alcance, se nós entendermos na realidade quem nós somos em Cristo Jesus, nós não temos motivo algum para estar vivendo uma vida de pecado. Quando nós falamos nas nossas igrejas a respeito da justificação pela fé em Cristo Jesus e pela obra que foi completa em Cristo na cruz, quando Cristo falou está consumado, que naquele instante Ele nos fez completamente santos. Né? Muita gente fala assim: mas você não pode falar isso, porque se você falar isso, a pessoa vai começar a viver uma vida pecaminosa, e aí ele não vai querer vir na igreja. Né? E aí, mas é porque eles não sabem. Uma pessoa que não entende que porque você é de Deus, você é uma nova criatura e o seu prazer está então em viver a vida em Cristo. Ele é uma pessoa estúpida. Então o apóstolo Paulo vira e fala assim: olha, a igreja de Deus que está em Coríntios. Aí ele fala mais, né? Ele vira e fala assim: aos santificados em Cristo Jesus. Vejam bem, meus irmãos, essa igreja ela estava repleta de pessoas que estavam abandonando o Evangelho, repleta de pessoas que estavam deixando o caminho de Cristo, que não estavam obedecendo os ensinamentos de Cristo, eles não estavam vivendo por toda palavra que procede da boca de Deus, eles estavam vivendo as suas vidas, a sua vontade própria, cada um seguindo o seu próprio rumo. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, aos santificados em Cristo Jesus. Meus amados, essa palavra, ela tomou uma conotação muito diferente nos dias de hoje, né? Essas pessoas, esses irmãos em Coríntios, eles eram santos, né? Essa palavra santo, hoje em dia, ela tomou uma conotação muito alheia àquela que a Bíblia ensina, tá? A palavra santo quer dizer separado, tá? Ela vem muito assim, a gente lembra muito dos utensílios que eram usados na antiga aliança, quando havia o tabernáculo. No tabernáculo havia utensílios, e aqueles utensílios, eles eram utensílios caseiros. Era um vaso que era usado para carregar água, e nas casas aqueles vasos eles eram usados para carregar água, e eles eram vasos comuns. Eles eram vasos que as pessoas usavam eles como a gente usa utensílio qualquer dia. Mas aqueles que eram usados na obra de Deus, eles eram santificados. Não é porque tinha nada de especial neles, não, mas é porque eles haviam sido separados para a obra de Deus, tá? Não vão pensar, né, gente, que agora porque alguma coisa é santificada, porque existe algum misticismo naquilo, não, tá? O vaso lá do tabernáculo era santificado. Se eu achar um vaso daquele, ele vai trazer sorte para mim. Não.
Não é nada disso. Ele era santificado, ele era separado para a obra de Deus. E aqui, no Novo Testamento, nós não temos mais pano santo, vaso santo, martelo santo, prego. Nós não temos nada dessas coisas mais. Santos somos nós, porque nós fomos separados por Deus. Nós fomos separados para a obra de Deus. A nossa vida, ela não pertence a nós mais. O apóstolo Paulo fala assim, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Cristo morreu por nós e Ele nos comprou e Ele pagou o nosso preço. Se Cristo, meu amado, pagou o nosso preço, a quem que você pertence? Se você acredita que Cristo morreu na cruz para te resgatar, uma pessoa que resgata o outro, aquele que foi resgatado pertence ao que resgatou. Você era escravo, você estava preso, você era escravo de Satanás, você era escravo de você mesmo, você era escravo do mundo, você vivia a sua vida nas trevas. A Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino da luz de Cristo. Você estava preso e agora você foi liberto, você foi comprado com sangue, e porque você foi comprado, você foi separado, você não pertence mais a você. Meu amado, se você foi comprado por Cristo Jesus, se você não pertence mais a você, você agora é de Cristo. Veja bem, o apóstolo Paulo fala assim, você já foi santificado em Cristo Jesus. A santidade de Cristo foi julgada sobre você. Você agora recebeu tudo aquilo que Cristo tem. Cristo, quando ele viu que você era incapaz de obedecer à lei de Deus perfeitamente como Deus exige, ele veio nesse mundo, ele obedeceu à lei de Deus perfeitamente. Eu digo que o homem, quando estava no paraíso, ele não pôde obedecer uma lei de Deus. Cristo obedeceu toda a lei de Deus, ele cumpriu toda a lei de Deus, e ele cumpriu por você. E o apóstolo Paulo assim, aos santificados em Cristo Jesus, vocês foram santificados, vocês receberam toda a santidade de Cristo em vocês. Você, meu amado, que está em Coríntios e que me detesta, eu quero falar para você, você pertence a Deus e você foi santificado em Cristo Jesus, você foi separado para a obra de Deus, porque você está perdendo o seu tempo com tanta estupidez, porque você está perdendo o seu tempo no pecado. Você pertence a Cristo, você foi santificado, você é santo. Você foi chamado, veja bem o que ele fala, olha, aos santificados em Cristo Jesus, olha a importância que ele dá nessa palavra. Ele usa ela duas vezes, ele fala assim, aos santificados em Cristo Jesus. Vocês foram santificados, viu? Vocês já receberam toda a justiça de Cristo. Toda a justiça de Cristo, toda a santidade de Cristo foi imputada sobre vocês. E ele fala assim, chamados para serem santos. Chamados para serem santos. Vocês foram chamados para serem santos, né? Nós temos que entender que essa palavra ela é muito importante. Você foi separado, você não pertence mais ao mundo. Você agora, a sua vida é para a obra, é para a vida, é para glorificar a Deus. Você vive a sua vida para a glória de Deus, né? O Catecismo de Heidelberg, que é o que nós usamos aqui, ele diz o seguinte, olha, qual que é o seu conforto na sua vida e na sua morte? A primeira pergunta do catecismo, qual que é o seu conforto na vida e na morte? Ou seja, o que faz você ficar tranquilo enquanto você está vivo e na hora que você morrer? E a resposta é sim, o meu conforto na vida e na morte é que eu pertenço de corpo e alma ao meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele me comprou pelo seu sangue, Ele me redimiu e me lavou. E agora Ele me concede todas as coisas nessa vida, tanto para a santificação quanto para a justiça e para a vida em Cristo, né? Cristo, Ele nos chamou para ser santos, Ele nos santifica e agora Ele nos qualifica para viver uma vida na presença dEle. E aí ele fala assim, olha, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Novamente eu tenho que falar para os irmãos, ele agora, ele expande esse chamado, né? Muita gente fala assim, a Bíblia é um livro velho, eu não quero saber da Bíblia, mas olha, ele está falando de você aqui. Ele está falando assim, olha, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que clamam pelo nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que receberam do Senhor Jesus Cristo o chamado, todos aqueles que foram chamados. Quando Jesus Cristo andou aqui na terra, ele dizia que ele tinha muitas ovelhas. Ele falava assim, olha, eu estou juntando as minhas ovelhas desse rebanho, mas eu ainda tenho muitas outras ovelhas que não são desse rebanho. A mim convém resgatá-las.
Quer dizer, Jesus Cristo ele veio nesse mundo e ele ajuntou com ele as ovelhas que estavam ali em Israel e depois ele passou a juntar todas as suas ovelhas que estão em todo o mundo. E quem são as ovelhas de Cristo? As ovelhas de Cristo são todos aqueles que clamam pelo nome do Senhor Jesus em todo lugar e em todo tempo. Meus irmãos, há 2000 anos atrás que esse livro foi escrito e ainda hoje o Senhor Jesus Cristo está ajuntando as suas ovelhas, ainda hoje Ele está juntando os seus santos, ainda hoje Ele está trazendo para Ele aqueles que invocam o nome dEle. Né? Quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, ele estava pregando e ele foi preso, e aí lá no livro de Atos nós lemos a respeito disso, e ele estava preso e estava ele e Silas, e os dois começaram a cantar, e o carcereiro de repente as cadeias soltaram e foi todo mundo solto e o carcereiro ia se matar, o homem que estava vigiando ele falou, vou me matar. O apóstolo Paulo falou assim, não faz mal você que está todo mundo aqui. Aí aquele homem naquele instante reconheceu que ele estava lidando com algo que não era dessa vida, que era algo muito maravilhoso. E ele falou assim, olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele falou assim, crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Meus amados, aqueles que clamam, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, Senhor deles e nosso. Senhor deles e Senhor nosso. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Novamente, ele traz na memória desses irmãos da igreja de Coríntios o fato de que Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor. Aquilo que ele fala, vai. E aquilo que ele proíbe, não vai. Né? Nós não podemos trazer as nossas ideias para dentro da igreja de Cristo. Muitas pessoas, muitas igrejas hoje, eles têm pessoas na igreja que são pessoas incrédulas, que vieram para a igreja porque às vezes um amigo ou um familiar trouxe e agora ele começa a insinuar que a igreja faça coisas que a igreja nunca fez e que a igreja não deve fazer e que não são coisas que devem ser feitas na igreja. E as pessoas falam, que ideia boa é essa? Mas, meus amados, nós temos que entender que a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor destas pessoas e Ele é o Senhor nosso. E quando nós temos um Senhor, nós não fazemos aquilo que nós queremos. Né? Um escravo, ele não faz aquilo que ele quer. Escravo, ele não tem vontade própria. Escravo vive para o seu Senhor. Ele vive para o seu Senhor e ele morre para o seu Senhor. Né? Nós temos essa ideia assim, Jesus Cristo é Senhor e eu vou na igreja, mas eu faço o que eu quero. Ou muitas vezes eu falo, eu acho que isso aí não é uma boa coisa. Não, nós temos que viver por toda a palavra que procede da boca de Deus. Por toda. Nós não podemos escolher, isso aqui eu gosto. Nisso aqui eu quero fazer. Não, isso aqui eu não agrado, não, isso aqui não vai com aquilo que eu concordo. Isso aqui eu não concordo, então não é de Deus, sai fora. Não, o Senhor Jesus Cristo é Senhor nosso, Ele é o Senhor da igreja. Você não tem salvação se Jesus Cristo não é o seu Senhor. Porque se Ele não é o seu Senhor, é porque você não foi comprado. Se você não foi comprado, Ele não é seu Senhor. E Ele não é o seu Senhor, você não tem salvação. Porque como é que você pode ser, como é que Cristo pode ser o seu Senhor e você fazer aquilo que você tem vontade? Aquele que faz aquilo que ele tem vontade é Senhor de si próprio. Mas quando nós temos um Senhor, nós fazemos a vontade do nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo novamente chama e ele invoca, ele convida esses irmãos a estarem relembrando de quem que é que eles pertencem, a quem eles pertencem. Ele fala assim, a todas as pessoas, vocês foram chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver me assistindo, ouvindo esse estudo, assistindo esse vídeo em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, se você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, se você diz que você é do Senhor Jesus Cristo, você mostra vivendo em submissão a Cristo. É assim que a gente mostra, né? Vivendo por toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí ele fala, finalmente, no versículo 3, para a gente encerrar. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o apóstolo Paulo está falando algo maravilhoso nesse lugar. Todos os teólogos que leem esse texto, todos, sem exceção, eu não sei de nenhum comentário bíblico aonde você vai ver essa palavra sendo usada, essa palavra paz sendo usada, tá? Que ela não seja com referência à palavra que no hebraico chama shalom, que quer dizer, que representa uma paz por completo.
tá? Ela não é uma paz que é ausência de guerra. Muita gente tem paz, nós temos paz como ausência de guerra, né? Se está em paz, é porque não está tendo guerra, tá? Nós não temos isso. O nosso entendimento é o seguinte: paz na Bíblia, ela não é a respeito de você não ter guerra, mas ela é uma paz que encompassa todas as áreas da vida. Ela é uma paz que mesmo em dificuldades, mesmo em provações, mesmo em lutas, você sabe e você tem segurança daquilo ali. Esse shalom que o apóstolo Paulo usa para se referir de paz, ele é aquilo que se refere a toda a área da sua vida. E logo daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso, tá? Nós vamos estar falando a respeito das riquezas que o apóstolo Paulo fala que esses irmãos em Coríntios têm, que é resultado dessa paz. Tá? Mas essa riqueza eu já quero adiantar para vocês, não é a que você está pensando, não. É a que você está pensando, mas não é só essa que você está pensando, não, tá? Porque ele fala, veja bem aqui como que ele fala, graça a vós outros. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: olha, o apóstolo Paulo, ele não é hipócrita, tá? Ele não é hipócrita. Muitas pessoas, eles falam com vocês assim, ó, que eu desejo que você seja feliz. Não, essas palavras que ele está falando saem do interior do apóstolo Paulo, sai do mais íntimo daquilo que alguém pode desejar para alguém. Ele não está falando assim, ó, eu desejo a vocês graça e paz só da boca para fora, não, tá? Muita gente fala que deseja o bem do próximo só da boca para fora. Então, porque hoje em dia nós vivemos em dias onde as pessoas são tão hipócritas, nós lemos um texto esse, a gente passa o olho por cima e fala assim, isso quer dizer nada, não, é só o apóstolo Paulo falando que... Não, e essas palavras, elas são palavras riquíssimas. Elas são palavras importantes, elas estão saindo do mais íntimo do coração do apóstolo Paulo. Esse homem era um homem de Deus. Ele não era como essas pessoas hoje que falam só da boca para fora. A gente aprendeu a falar tudo da boca para fora. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Quantas pessoas nas igrejas chegam para o outro e falam assim, eu te amo, meu irmão. E quando ele vira as costas, fala mal do irmão, né? Critica, fala mal da roupa. Não é verdade? Eu já vi tantos exemplos disso, meus irmãos, que muitas vezes eu até falo assim, eu fico admirado como que o mundo inteiro não abandonou Cristo ainda, porque tantas pessoas que usam o nome de Cristo, mas que não tem nada de Cristo neles. Não era o caso do apóstolo Paulo. Ele falou assim, graça a vós outros e paz. Tá? Olha, meus irmãos, essa palavra graça, ela é, na verdade, graça e paz. Tá? Nós temos que entender ela num contexto... Eu entenderia, né, eu diria para você que nesse contexto, em particular... Embora paz encompasse muitas outras coisas, essa palavra graça seria como que dois lados, o outro lado da moeda. Tá? Graça, na palavra de Deus, é favor imerecido. Tá? Os reformadores, né, os homens no período da reforma, eles tinham aquilo que nós chamamos de graça comum, né, que é a graça de Deus sendo derramada sobre todos os seres humanos. Todas as pessoas da raça humana recebem a graça de Deus. Todos, sem exceção. O sol nasceu, eles estão recebendo a graça de Deus. Choveu, eles estão recebendo a graça de Deus. Não existe ninguém na raça humana que não experimenta a graça de Deus. É por isso que o ser humano é tão inesculpável. É por isso que o ser humano não tem desculpa alguma. Todas as pessoas têm o conhecimento de Deus. Não existe ninguém. O apóstolo Paulo fala em Romanos que todo ser humano é indesculpável. É indesculpável por quê? Porque todos têm conhecimento de Deus. Por causa do quê? Por causa da graça comum de Deus. Exatamente por causa da graça. Mas essa graça que o apóstolo Paulo está falando, ela é uma graça diferente. Ela é uma graça especial. Ela é uma graça que ela nos foi concedida por Deus sem merecimento algum. Em Efésios 2,8, ele nos diz assim, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é uma dádiva, é um dom, é uma graça que Deus concedeu a vocês. Essa graça que ele está falando é exatamente essa que ele está falando com os irmãos de Coríntios aqui. Ele está falando assim, olha, graça a vós outros. O que eu desejo para vocês, meus irmãos, é a graça de Deus. Eles estavam desejando a morte do apóstolo Paulo. Eles estavam desejando que o apóstolo Paulo desaparecesse da face da terra. Mas o apóstolo Paulo vira e fala assim, o que eu desejo para vocês, do fundo da minha alma, o que eu desejo para vocês, do mais íntimo do meu coração, é a graça de Deus na vida de vocês.
Meus amados, que ensinamento tremendo, que ensinamento maravilhoso, que palavra grandiosa. Eu desejo para vocês é a graça. Eu desejo para vocês é aquilo de melhor que vocês podem ter. Eu tenho que fazer uma pergunta para você. O que você deseja para as pessoas que você ama? Eu espero que você vai falar para mim que você deseja o melhor do mundo para eles. E o que você deseja para os seus inimigos? Provavelmente você vai falar que você não deseja muitas coisas boas para os seus inimigos, não. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que ele deseja para esses irmãos de Coríntios, que muitos deles o detestavam, a graça de Deus. Não existe nada nessa vida maior, mais maravilhoso, mais precioso do que a graça de Deus ser colocada sobre a vida de alguém. Meus amados, se uma pessoa não recebe essa graça que o apóstolo Paulo está falando aqui, você sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai passar a eternidade no inferno. Aquela pessoa que não recebe de Deus a graça, aquela pessoa em quem Deus não derrama essa infinita, maravilhosa graça sobre ele não tem a possibilidade de receber a vida eterna, jamais. Ele nunca vai poder experimentar o gozo de ter um relacionamento com Deus, de viver uma vida com Cristo, de ter um relacionamento com Cristo, de passar a eternidade regozijando das graças eternas e das glórias celestiais. Meus amados, e o que o apóstolo Paulo deseja para essas pessoas que desejam tanto mal para ele? Ele diz o seguinte: graça a vós outros e paz. Essa paz, ela é um resultado da graça de Deus. Essa paz, ela é resultado da graça de Deus. É por isso que eu disse para vocês que essa paz, ela não é ausência de guerra. Essa paz, ela é muito mais do que simplesmente a ausência de conflito nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Essa paz, ela está acima dessas coisas. Ela é uma paz terrena, ela funciona aqui na terra. Ela não é algo místico, etéreo, que você só vai ver. Não, ela é prática, ela é viva, ela é atual, ela é no momento. Você tem essa graça, você experimenta a graça de Deus e então você tem a paz de Deus que habita no seu coração. Mas a graça de Deus é um favor imerecido e a paz é o resultado dessa graça. É aquilo que você recebe depois que você é coroado com a graça de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala. E ele fala assim, olha, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui os autores provavelmente acrescentaram a palavra "e do nosso Senhor Jesus Cristo". Ele provavelmente não deve ter esse "i", eu não vi o original ainda, eu tenho que olhar o original, provavelmente, talvez na próxima etapa eu vou olhar. Nós vamos estar olhando em alguns textos aqui, nós vamos ter que olhar no original, mas não faz diferença, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo e o Deus nosso Pai é a mesma, e ele, em outras versões, talvez você vai ler, que ele está falando assim, olha, Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele se refere, em algumas partes da Bíblia, ele se refere a Deus como nosso Pai e ao Senhor Jesus Cristo como nosso Pai, né? Mas nós sabemos que os dois são um, e o que o apóstolo Paulo está desejando a esses irmãos é a graça maior e a paz maior que alguém pode ter. Tá? Agora, eu vou encerrar por aqui e eu quero saber de você, se você tem vivido por toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque aqui nós vemos o maior exemplo do apóstolo Paulo desejando a esses irmãos que o detestavam tanto a graça, a paz, desejando aquilo de melhor que uma pessoa pode ter nessa vida. Meus amados, não existe nada melhor que uma pessoa pode ter nessa vida a não ser a graça de Deus. A graça de Deus é tudo. Se uma pessoa não tem ela, ele pode ter todos os bens que o mundo pode oferecer, ele pode ter toda a riqueza que o mundo pode oferecer, mas infelizmente tal pessoa não tem nada. E eu falo com você uma coisa, qualquer pessoa trocaria tudo neste mundo em troca do favor de Deus e da graça de Deus. Talvez não agora, talvez não nesse instante. Muitas pessoas nesse instante, eles abandonam Deus, eles não querem saber de Deus. Muitos dizem até que Deus não existe, eles sabem que Deus existe, mas eles dizem que Deus não existe. Muitas pessoas dizem isso. Mas quando chegar o dia em que eles tiverem que comparecer diante de Cristo, eles vão ter que comparecer diante de Cristo. Todos terão que comparecer diante de Cristo para prestar contas daquilo que eles tiverem feito, sendo para o bem, sendo pelo mal. Mas somente aqueles que receberam essa graça, somente aqueles que receberam essa graça que o apóstolo Paulo está desejando para esses irmãos de Coríntios,
é que vão poder estar de pé na presença de Deus. Somente eles é que foram justificados. Somente eles é que foram salvos, que receberam um novo nascimento. Somente aqueles que receberam essa graça de Deus. Meus irmãos, não existe nada que pode comprar a graça de Deus. Não existe boas obras, não existe boas ações, não existem tradições de homens, não existe riquezas, nada, nada, nada. Nada nessa vida, porque é favor imerecido. Ou seja, Deus olha para você e Ele fala assim, eu vou colocar a minha graça sobre essa pessoa. E Ele coloca em quem Ele quer. E Ele concede essa graça a quantos Ele quer. Tá? Nós vamos encerrar por aqui. E eu quero convidar você para novamente estar comigo na próxima etapa desse estudo. Tá? Onde nós estaremos falando a respeito das ações de graça que o apóstolo Paulo estava dando e como que muitas vezes nós somos ingratos, né? E como que nós devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção e a gente se vê na próxima semana.